Olá, amigos. Esse vídeo será uma carta aberta aos homens que seguem seus próprios caminhos, ou MGTOWs. Farei uma crítica a eles de um ponto de vista conservador e reacionário. Eu tenho certeza que vocês conseguem aguentar uma crítica construtiva, não é mesmo? O Ocidente está em decadência. Isso qualquer um com 2 olhos enxerga. Que a grandiosa civilização ocidental cristã está há séculos em uma espiral de decadência e autodestruição. Desde a Reforma Protestante, para o Iluminismo com o liberalismo e todas as outras revoluções que surgiram dessa, estamos caminhando a passos largos para o precipício. E uma das provas dessa decadência é de que os ditos conservadores e tradicionalistas falharam miseravelmente em conservar qualquer coisa, tanto na política quanto nos valores sociais. Essa falha, junto com a perseguição e censura que temos hoje, fez com que muitas pessoas perdessem a esperança em uma vitória e se escondem enquanto seus inimigos continuam a destruir a sociedade. Um desses são os homens que não veem nada que a sociedade moderna lhes pode oferecer, então decidem abster-se da mesma. Agora, eu preciso avisar que essa sociedade moderna não é o que eu defendo. A civilização foi usurpada pelo liberalismo iluminista, que são a antítese de civilização. Logo, estão nos levando à ruína. A sociedade que defendo é muito mais profunda e antiga que essa. E eu vejo que nas próximas décadas um colapso acontecerá que irá abalar o mundo com tanta força quanto a queda de Roma ou o colapso da Era do Bronze. Eu acredito que o Brasil, dentre todos os países, estamos em uma posição privilegiada de talvez, e apenas talvez, consigamos sair por cima desse colapso com uma nova potência. Mas para que isso ocorra, temos que sobreviver a esse colapso. E a melhor maneira de fazer isso é resistir e lutar contra todas as forças degenerativas na nossa sociedade, que são chamados pelo eufemismo de progresso. Um dos maiores, entre aspas, progressos que tivemos foi a emancipação da mulher, não é mesmo? O estado escabroso que as mulheres modernas se encontram, assim como a contaminação das instituições com ideologias feministas, mostram muito bem que a corrupção do progresso está em estágios avançados. Logo, eu não culpo homens que queiram se afastar de tudo isso. Eu apenas acho que vocês estão fazendo isso da maneira errada. Eu acredito que ao invés de vocês estarem seguindo o próprio caminho, vocês deveriam estar seguindo o caminho correto. Eu gostaria de argumentar que vocês, homens que se rebelam contra o mundo moderno, deveriam estar do lado dos conservadores e reacionários. Afinal, não tem como negar o caráter reacionário inerente do movimento MGTOW. A revolta contra o mundo moderno, o antagonismo contra o feminismo e muito mais. Vocês, caros MGTOWs, em seus ciclos fechados comentam bastante, debatem diversos livros e estudos no que diz respeito a relacionamentos e a diferença biológica e psicológica entre homens e mulheres, e nisso vocês são especialistas. Vocês sabem como que a libertação sexual destruiu relacionamentos, como as redes sociais e aplicativos de encontro destruíram as mulheres. Vocês sabem como a igualdade dos sexos é uma gigantesca. Vocês sabem que por trás do feminismo existe uma verdadeira guerra contra a masculinidade e como tudo isso prejudica o homem. Vocês sabem principalmente tudo isso é uma contraposição à modernidade. Mas aí eu pergunto, caro MGTOW, o que vocês fazem com todo esse conhecimento? Nada. E essa é a minha maior crítica do movimento MGTOW. Vocês, ao invés de se rebelarem completamente contra a modernidade, vocês, ao invés disso, se rendem a ela. Se rendendo incondicionalmente. Ou melhor dizendo, fazem uma deserção em massa. Desistem de lutar porque não veem esperança em uma vitória. Mas, sendo assim, como esperam mudar algo? Como esperam melhorar a situação dos homens se aqueles que dizem defendê-los cruzam os braços e não fazem nada? E quanto à sociedade? O lema desse canal é: rejeite a modernidade, abrace a tradição. Gostaria de perguntar a você, senhor MGTOW, quais problemas você vê no mundo moderno? Você dirá que o casamento antigamente tinha uma importância e era levado a sério, mas hoje em dia é uma armadilha para os homens. Você já parou para pensar que a solução para esse problema é acabar com o casamento civil e secular? Aquele contrato feito em cartório que de fato coloca o homem como um refém de sua mulher? Do contrário, a Igreja Católica sequer reconhece o divórcio como algo legítimo. Alguns de vocês já pensaram que deveríamos acabar com o casamento estatal e voltar a dar importância ao verdadeiro casamento que é feito nas igrejas?
Mas aí você dirá que as mulheres não mais têm aqueles valores que as gerações passadas tinham. Hoje em dia, elas não têm virtudes, nem beleza. Sua atitude empoderada brocha até o mais chad dos homens. Você já parou para pensar que a solução para isso é retornar àqueles valores de antigamente? Exigir que as mulheres sejam belas, femininas, submissas e queiram filhos, coisa desse tipo? Mas aí você dirá que os relacionamentos sérios de longo prazo foram destruídos pela cultura de pegação. Elas hoje fazem sexo casual com dezenas, às vezes centenas de homens, e isso tem severas consequências no corpo e na mente delas. Ok, mas não é uma hipocrisia que vocês, MGTOWs, participam dessa mesma cultura de pegação e de relacionamentos curtos e superficiais? Quantos artigos de MGTOWs eu já li falando sobre como catar mulheres ou sobre usar prostitutas? Você entende por que chamam MGTOW de feminismo para homens? Vocês são contra o casamento e antinatalistas. Vocês veem a natureza do sexo oposto como sendo algo inerentemente ruim e a relação entre ambos como tóxica. Vocês veem os deveres de cada um como uma espécie de escravidão e oferecem uma espécie de, entre aspas, liberdade disso tudo. E esses dois últimos aspectos mostraram que o MGTOW tomou um caráter revolucionário. Eles realmente veem o papel do homem como aquele que sustenta e mantém a sociedade como uma espécie de escravidão. Você conseguiria imaginar um soldado de um grande império pensando desse jeito? Que servir sua nação e seu imperador, e por extensão sua família, ele na verdade está sendo um escravo? Isso mostra que muita da fraqueza e os vícios do homem moderno continua na mentalidade MGTOW. Por isso que promessas vagas de liberdade e empoderamento oferecidos são tão bons em seus ouvidos. Mas aí vocês se encontram exatamente na mesma situação que as feministas se encontram. Rejeitam a família, a sociedade, a natureza de seu sexo, de seus valores e tudo mais para serem, entre aspas, livres, vivendo uma vida vazia e sem sentido, completamente atomizado do resto do mundo, recorrendo a estilos de vida materialistas e hedonistas. Eu não acredito por um segundo que os MGTOWs sejam tão felizes como eles dizem ser. Eles são que nem as mulheres dos gatos de 35 anos que dizem estarem amando não ter maridos ou filhos, mas qualquer um vê que elas estão... Eu dediquei um vídeo inteiro falando sobre como a modernidade causa depressão nas pessoas. E os motivos são esses: individualismo, materialismo, hedonismo, niilismo. Tudo isso destrói a alma e a felicidade de uma pessoa. E o movimento MGTOW hoje em dia tende exatamente para essa direção. Mas como eu disse lá atrás, eu proponho que os MGTOWs deixem de seguir o próprio caminho e comecem a seguir o caminho certo. Que ao invés de se renderem à modernidade, vocês devem se revoltar contra ela. Abraçar completamente o caráter reacionário que existe dentro do cerne do movimento MGTOW. E começarem a fazer força para lutar contra aqueles que estão destruindo nossa sociedade. E é claro, os relacionamentos. E entenda, meu caro MGTOW, que apesar do feminismo ser uma gigantesca ameaça a vocês, eles são apenas a ponta do iceberg. Se você acha que a pior coisa que a modernidade pode te fazer é um divórcio injusto, meu amigo, você não tem noção do que está acontecendo. Porém, eu vejo esses homens revoltosos contra a modernidade como extremamente úteis em nossa guerra pela civilização. Imagine se todos esses homens que seguem seus próprios caminhos decidam fazer aquilo que eu disse lá atrás e comecem a exigir certas coisas das mulheres, como serem femininas, submissas, queiram construir famílias ao invés de construir carreiras, tenham valores morais e religiosos, voltar a valorizar o casamento e a castidade, coisas desse tipo que filtram muito das mulheres e fariam uma geração inteira de homens que tenham padrões mínimos para o que as mulheres deveriam ser. Logo, as mulheres teriam que se adaptar a essas exigências para conseguir esses homens, que da mesma forma deviam colocar essas mesmas exigências neles mesmos para serem a melhor versões deles mesmos. Eu não garanto nada, mas isso seria infinitamente mais impactante que não fazer absolutamente nada. Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre: Brasília de Lenda Est e viva Cristo Rei!